Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Olá, abençoados, completos e perfeitos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense, aqui pela Rádio Bicuda FM 98.7. Rádio esta que você também pode acessar através da internet. Acesse o site www.bicuda.com e você estará sintonizando nossa programação em qualquer lugar do planeta. Também estamos no aplicativo do Play Store. Entre lá no Google Play e baixe aí Bicuda FM para que você possa acessar nossa programação. Estamos aqui hoje para encerrar essa semana maravilhosa, estreia do programa aqui na Rádio Bicuda FM. Queremos agradecer aos abençoados que nos receberam aqui com muito amor, com muito carinho, e também a nossa audiência. Obrigado pelos recados, obrigado aí pelas mensagens que enviaram através do WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem para que possamos ler aqui no ar. Anote o número 21 98843 2566. Este é o número do WhatsApp para você se comunicar conosco aqui com o programa Pare e Pense. Lembrando a vocês que o programa Pare e Pense, ele é idealizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve entre nós durante 40 anos nos educando, aclarando as nossas mentes com a verdade do Evangelho. O programa Pare e Pense vai ao ar, lembrando aí a nossa audiência, todas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Na quarta-feira temos um horário exclusivo devido à transmissão do futebol. Ou seja, entramos no ar a partir das 23 horas. Você é o nosso convidado para poder se inteirar acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso que se chama As Consequências do Medo. Hoje nós vamos tirar todo o medo de você, utilizando a palavra da verdade, utilizando o Evangelho. Desde já solicito aí que você pegue uma Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa anotar os versos bíblicos que iremos trazer no decorrer deste estudo. Enquanto você se prepara aí, pegando sua Bíblia, pegando seu caderno de anotações, vamos ouvir uma canção e logo após esta entraremos com o estudo desta noite, As Consequências do Medo. Não saia daí, porque já já voltamos. Louvamos ao nosso Deus, pois hoje conhecemos a nossa verdadeira identidade. Sabemos que a herança já é nossa, que tudo já é nosso e que tudo nos pertence. Temos anjos ao nosso serviço, nos servindo conforme o pacto. Graças, apóstolo, pois tu me amaste com infinito amor.
dou graças, Jesus Cristo homem, meu apóstolo. Abba, Pai. Tudo que tu criaste revela tua grandeza, profundidade e riqueza. Quem pode te sondar? És o autor da vida, a morte não é o fim, pois quem está em Cristo, mesmo morto vive. Toda sabedoria e o dom da justiça são atributos da graça, e tudo vem de Deus. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça.
voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí, abençoado. Esses são os endereços das nossas mídias sociais para que você possa se inteirar acerca do governo de Deus sobre essa terra. Acesse o nosso site, acesse o nosso canal no YouTube. Há uma quantidade enorme de vídeos, de estudos que com certeza vai levar a tua vida a outra etapa de glória. Logo após a nossa programação, dê uma olhada lá no nosso site, no nosso canal e passe a crescer na graça e no conhecimento deste evangelho. Vamos entrar então ao tema desta noite, que tem por título As Consequências do Medo. Se você tem medo, isso vai afetar várias áreas da tua vida. O medo ele te traz timidez, suspeita, tranca tua personalidade, te envelhece. Olha, o medo produz doenças, o medo produz ciúmes, entre tantas outras coisas. A religião é uma das ferramentas que mais produziu medo no ser humano e continua a produzir. O estudo a seguir tem a finalidade de tirar você deste campo chamado medo. Aonde começa o medo? Paulo, escrevendo à igreja de Roma, chama-lhes a atenção sobre um comportamento que estava afetando a muitos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos ler o verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim: Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Quando o apóstolo cita neste verso a palavra espírito, note que esse espírito está escrito com E minúsculo. Não recebestes o espírito de escravidão. Ele está identificando uma forma de agir, um comportamento, uma atitude. Nos dias atuais, este comportamento de atitudes, de medo, de temores, é algo muito comum naqueles que não têm os olhos iluminados. Temor e medo, abençoados, são sinônimos, andam lado a lado. Analisando detidamente esse versículo, Paulo cita que nós fomos adotados. Portanto, não estamos mais em orfandade. Nós temos um pai e esse pai é um protetor, é Papai Deus. Assim sendo, abençoados, não há motivos para vivermos em temor. Como diz o verso, senão que recebestes o espírito de adoção. Antes da cruz, abençoado, vivíamos em medo. O espírito do medo pairava sobre essa humanidade. Isto foi gerado devido à aplicação da lei de Moisés. Por que isso? Porque era um pacto de morte e condenação. Este pacto ele produzia um medo tremendo. Vamos conferir aonde está esta evidência mostrando que a lei de Moisés é um pacto de morte e de condenação? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7 e verso 9. Vamos ver o que diz? Diz assim, o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que era desvanecente. Veja o que Paulo fala, era um ministério de morte, logo sendo um pacto que trazia um ministério de morte, esse pacto, ele produzia medo, ele produzia temor. Vamos ver o que está escrito no verso 9? Veja o que diz o verso 9. Se o ministério da condenação, olha só que tremendo, primeiro no verso 7 ele chama a lei de Moisés um ministério de morte. Agora ele qualifica esse ministério como sendo ministério da condenação. Vamos ler o verso 9. E se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o mistério da justiça. Aí estava situado o povo. Aí estão situadas essas denominações chamadas de igreja.
todo mundo está vivendo debaixo do temor, todo mundo vive debaixo do medo, porque eles estão submetidos a um evangelho que apresenta morte e condenação. Vamos voltar ao verso de Romanos 8,15, vamos ler novamente esse verso, para que você possa entender da onde nós queremos te tirar, da onde queremos tirar a tua mente hoje. Pois não recebestes o espírito de escravidão. Olha aí, Paulo também qualifica esse ministério como um ministério de escravidão, porque é abençoado. Dentro do lugar chamado igreja que você frequenta, ou que de repente você frequentou, como é que eles te tratam lá? É pecado, é diabo, tem que pagar o preço, tem que fazer a campanha, tem que fazer a corrente, tem que fazer o sacrifício. Aliás, cabe aqui uma pergunta, corrente serve para quê? Para amarrar. Corrente serve para trazer temor. Por isso Paulo está falando aqui. Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. Guarde bem esta frase, para estar outra vez em temor. Senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 15. Um detalhe de suma importância nesse texto é vermos o apóstolo citando que a igreja estava entrando outra vez em uma atitude de temor. Leia novamente comigo o verso de Romanos 8,15. Veja o que diz. Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. O que significa esse outra vez? Que antes eles já estiveram em temor. Ou seja, essa igreja, abençoada, vivia debaixo de um pacto de maldição. Deste pacto que acabamos de apresentar para você, descrito em 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 e 9. Eles estavam debaixo desse pacto, porém eles receberam através do apóstolo Paulo um evangelho que lhes deu liberdade. E novamente corriam o risco de voltar para a escravidão da lei. Em sua grande maioria, as chamadas igrejas nos dias atuais trata com esse espírito de temor. Portanto, eles estão no outra vez. Quem foi que os colocou no outra vez? Os apóstolos da circuncisão. Eles, abençoados, traziam esse espírito de medo para dentro da igreja. Paulo, em sua carta direcionada aos Gálatas, os identifica e corrige um deles diante de todos. Vamos ver aonde está essa evidência? Carta de Paulo aos Gálatas, livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, verso 14. Vamos ver o que diz aí. Mas quando vi que não andavam retamente, preste atenção porque isso aí está no plural, então tinha mais de uma pessoa ali. Olha só Paulo falando. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios judaizarem? Abençoados, preste muito bem atenção ao que iremos explicar neste verso. Paulo foi um homem que veio após 26 anos a igreja de Cristo, a chamada igreja primitiva, está estabelecida sobre essa terra. Ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, fica andando entre nós durante 40 dias e depois ele se vai. Logo após a sua ida à luz inacessível, os apóstolos de Jesus de Nazaré passam então a direcionar a igreja que ficou sobre essa terra. Paulo chamava a esses homens os colunas da igreja, Pedro, Tiago, João. Lembra que você cantava um corinho na escola dominical que era assim? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pois é, esses três homens, eles tinham a primazia de conduzirem a igreja de Cristo e ficaram conduzindo esta igreja durante 26 anos. Mas o evangelho que eles apresentavam para a igreja era um evangelho que já havia vencido na cruz do Calvário. Porque Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele paga o preço, ele paga a conta que nos colocava em débito com Deus. Porque quem apresentava essa conta, a nota promissória, se chamava a lei de Moisés. E Cristo tira esta lei de Moisés do nosso meio, pagando a conta. Só que tem um detalhe, os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles deram continuidade em apresentar a igreja em débito com Deus. Faz-se então necessário que Paulo entre no cenário cristão para poder mudar o rumo da igreja de Cristo.
Paulo vem na contramão apresentando um evangelho diferente daquilo que eles haviam apresentado durante todos aqueles anos. E aqui, Paulo está então na igreja de Gálatas, diante de todos eles, identificando que eles não andavam retamente conforme a verdade do evangelho. Volte aí novamente, Gálatas 2,14, veja aí o que diz. Mas quando vi, ou seja, quando eu identifiquei que eles não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: como é que é não andar retamente conforme a verdade do evangelho? Abençoado, é apresentar a igreja em pecado, é apresentar o diabo vivo, é trazer os rudimentos da doutrina de Moisés para dentro da igreja, como pagar o preço, como fazer campanhas, como fazer vigílias e batismos, imposição de mãos. Tudo isso que você vê hoje nos lugares chamados igreja, isso não tem valor algum. Isso deveria ser extinto lá na cruz do Calvário. E Paulo, trazendo um evangelho diferente, já tinha explicado isso para eles. Olha, essas práticas, elas têm que acabar. Essas práticas, elas têm que deixar de ser feitas dentro da igreja. Porém, eles desobedeceram. Faz-se então necessário que Paulo chame a atenção de Pedro e aos demais, porque Pedro, ele queria trazer esse espírito do outra vez, de colocar a igreja outra vez em temor. Paulo já tinha ido para essa igreja aos Gálatas, trazendo o evangelho da incircuncisão, trazendo o evangelho que nos apresenta perfeito, que nos apresenta completo, que nos apresenta livres, porque Jesus de Nazaré deixou muito bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abençoados, esta é uma prática muito comum no sistema religioso chamado cristão. Você é submetido, você é obrigado a ter práticas doutrinais que produzem em você medo. Paulo nos adverte para que não possamos mais viver em temor. Nós vamos para um pequeno intervalo para a divulgação das nossas mídias sociais. Não saia daí, porque já já voltamos com esse tema maravilhoso falando das consequências do medo. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM.
o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E estamos de volta aqui na Rádio 98.7 Bicuda FM e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense que tem a propriedade de trazer a verdade do Evangelho da Incircuncisão. Evangelho esse que foi dado ao apóstolo Paulo e explicado pelo nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. E hoje estamos aqui com um tema muito lindo chamado As Consequências do Medo. E eu recebo que a partir de hoje, que você viva tranquilo, sem medo do bicho papão. Hello! O medo, abençoados, produz umas consequências tremendas em nossas vidas. Ele te deixa desconfiado, você tem medo de tudo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente. Olha, o medo tem a capacidade de produzir doenças em você. Sabia disso? Ele não te deixa prosperar, ele tranca a tua personalidade. O medo te faz ver coisas que não existem. Ele te assusta de madrugada. Se o gato derruba uma panela no meio da madrugada lá na cozinha, você dá um salto da cama achando que é o diabo, achando que é assombração. Não, abençoado, fique tranquilo. O medo, ele te mostra imagens no escuro do teu quarto, né? Muitos aí têm medo de apagar a luz para dormir. Te mostra imagens nas nuvens, produz imagens nas vidraças e tantas coisas que nós sabemos aí que o medo nos traz. Na conclusão do verso de Romanos 8,15, o apóstolo traz uma citação maravilhosa de nossa intimidade com Deus. Vamos ler novamente este verso que está sendo a base para este tema. Romanos 8, verso 15. Pois não recebeste o espírito de escravidão. Que lindo é isso, né? Saber que você hoje não vive mais em escravidão, para estar outra vez em temor, senão que recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que significa a palavra Abba Pai, Josué? A palavra Abba Pai, ela vem do aramaico e quer dizer meu paizinho, paizinho querido. Isso expressa uma intimidade que nós devemos ter com o nosso Deus. Paulo, em suas cartas, jamais utilizou a expressão aleluia. Muita atenção para o que vamos explicar aqui agora. Aleluia é diante da cruz. O salmista Davi utilizou muito isso em seus cânticos. Por quê? Ele clamava a um Deus que estava distante. Mas nós, abençoados, hoje já estamos em um caminho novo e vivo que nos dá livre acesso ao Pai. Não temos mais que clamar aleluia, aleluia. Lá longe, não, Deus está pertinho de você. Deus hoje habita em teu ser e você tem liberdade para poder compartilhar com Ele. Veja o que diz Hebreus, capítulo 10. Vamos à carta do apóstolo Paulo a Hebreus, capítulo 10, para você ver a sua intimidade que você tem com Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versos 19 e verso 20, diz assim: assim que, irmãos, tenhamos liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, pela sua carne. Como se chamou o véu que abriu este caminho? Jesus de Nazaré. Quando ele vai na cruz do Calvário, quando ele derrama ali o seu sangue, ele permite esse acesso que Paulo está falando aqui na carta de Hebreus capítulo 10. Vamos ler novamente um verso. Olha, ele diz assim: assim que, irmãos, tenhamos liberdade. Hoje você tem liberdade para entrar no lugar santíssimo. Porque antigamente, vamos ilustrar esse contexto para que você entenda o que é entrar no lugar santíssimo. Quando foi estabelecido o tabernáculo para o povo de Israel lá no deserto, existia um compartimento, uma sala, vamos assim dizer, dentro do templo, que se chamava o lugar santíssimo. E ali, abençoados, ninguém podia entrar a não ser o sacerdote escolhido por Deus para apresentar sacrifícios em favor do povo.
Somente esse homem escolhido tinha acesso a Deus. Então, abençoados, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele tira essa barreira. A história nos mostra que existia um véu impedindo que o povo pudesse entrar ali naquele lugar. Porém, Paulo está descrevendo aqui que Cristo, ele nos abriu um caminho novo e vivo, através do véu, ou seja, através da carne de Jesus de Nazaré. Ele nos deu liberdade. Hoje você pode ir diante de Deus. Hoje você pode se relacionar com Deus com intimidade. Porque já não existe mais aquela barreira. Não existe mais aquele temor. Aliás, eu quero trazer aqui uma observação bem séria para vocês. Uma das primeiras coisas que aprendemos desde pequeno é ter medo de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Quando uma criança faz uma travessura, quando ele apronta alguma coisa, o que o papai ou a mamãe fala para a criança? Olha, Deus está te olhando, Deus vai te castigar, não é assim? Não, abençoado, você não pode falar isso para o seu filho. Se você tem que corrigir ele, corrija você. Eu é que não estou gostando dessa atitude, isso não deve ser feito assim. Jamais transferir isso para Deus, criando na mente da criança um pânico, um temor de Deus, porque assim nós crescemos, apavorados com medo de Deus. Você entra num lugar desse chamado igreja e de repente você está numa conduta errada, que não condiz com o regulamento que é apresentado naquela denominação para você. O que eles falam? Olha, Deus vai pesar a mão em você. Deus é castigador, Deus é fogo consumidor. É sempre assim que eles apresentam para nós. E aqui Paulo está falando que hoje nós temos uma liberdade, nós temos um livre acesso a Deus. Quando você ouvir alguém dizer aleluia, é porque esse tem medo. Abba, Pai, são para aqueles que estão depois da cruz. A proibição, abençoados, é algo que gera temor, é algo que gera medo. A lei sempre colocou o homem em débito com Deus, porém o apóstolo identifica que essa dívida já foi paga. Vamos ver o que está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2? Vamos lá. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Veja aí que a promissória que era contrária a nós, ela já foi paga na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, outras versões diz o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, Cristo cumpriu a lei. Todos os 613 mandamentos da lei de Moisés foram cumpridos por nós. Ele cravou isso na cruz e nos deu liberdade. Hoje, você jamais poderá se submeter novamente a um espírito de temor. Você jamais poderá se submeter novamente ao pacto da lei. Em Colossenses capítulo 2, verso 16, veja só o que Paulo diz. Portanto, já que a dívida já está paga, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Conhece denominações que falam a respeito disso? Olha, é a Semana Santa, não pode comer carne. Olha, que tem a festa disso, que tem a festa daquilo. Olha, tem que guardar o sábado. Olha, tem que fazer a campanha, tem que fazer o jejum, tem que ir para a vigília. E tantas ordenanças criadas pelo homem. Mas Paulo está dizendo aqui, Colossenses 2,16, porquanto ninguém mais deve julgar você pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você veste, pelo que você faz, por onde você vai. Ninguém mais está apto a trazer juízo sobre a tua vida. Dirigindo-se aos Gálatas, ele é muito claro e incisivo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a colocar-vos novamente debaixo de um jugo de servidão. Ele está repetindo aqui, abençoado, para a igreja de Gálatas, o que ele citou para a igreja de Roma, lá no capítulo 8, verso 15. Gálatas 5, 21, vai também na mesma linha de pensamento. Vamos repetir o verso? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, não volte outra vez, como diz o verso lá de Romanos, a vos colocar debaixo de um jugo de servidão. Dando continuidade em sua carta aos Colossenses,
Paulo descreve com riqueza de detalhes que não devemos mais estar submetidos à doutrina de homens, os quais utilizam a lei para nos atemorizar. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos para concluir com este verso maravilhoso da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Não saia daí, já já nós voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E já estamos chegando à conclusão deste tema maravilhoso intitulado As Consequências do Medo. Lembrando a vocês que o programa Pare e Pense está no ar, aqui na Bicuda FM 98.7, segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 22 horas. Nas quartas-feiras, logo após o futebol, entramos com a nossa programação. Estávamos falando que Paulo descreve com riqueza de detalhes na sua carta aos Colossenses que nós não devemos mais nos submeter à doutrina de homens. Vamos ver esta citação? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 20 ao verso 23. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao verso 23. Veja só o que ele diz. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças? Olha que tremendo. Se nós já estamos absolvidos de toda a condenação da lei, se nós já estamos livres de toda a dívida que Cristo pagou na cruz do Calvário, como você ainda anda submetido em ordenanças? Olha a conclusão do verso.
como se vivesse no mundo. Tais ordenanças são o quê? Não toques, não prove, não manuseie, a quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de quem, abençoados? Doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ou seja, isso aí é apenas uma aparência. Em devoção voluntária, ou seja, Cristo não pediu que você se porte desta forma, porque isso é uma humildade em disciplina do corpo, mas não tem valor algum senão para satisfazer os apetites da carne. Paulo está sendo muito bem claro, abençoado. Nós já estamos mortos ao pecado, nós já estamos mortos aos rudimentos do mundo, nós não podemos mais nos submeter à ordenança. Um homem chamado pastor, chamado apóstolo, seja lá o título que ele tiver, ele não pode mais vir intimidar você com ordenanças, como não toques, não probes, não vai à praia, não vai ao cinema, não vai ao futebol, não usa calça comprida, não pinte a unha, não corte o cabelo. Você conhece denominações que se portam assim? Não pode, não pode, não pode. E o que é que pode? Porque Cristo fala muito bem claro, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, abençoado, isso aqui não é liberdade, isso aqui é escravidão. E é o que nós estamos chamando a tua atenção no decorrer desse estudo. Que você não está mais chamado a se submeter a esse tipo de escravidão. Hoje o teu chamado é viver em liberdade, é viver uma vida plena, porque o Evangelho é para isso. Vamos então concluir essa citação de Paulo, destacando pontos importantes destes versos. Primeiro, são doutrinas criadas por homem. O tal do estatuto, o tal do regulamento interno. Olha, você aceitou Jesus, mas a partir de hoje aqui você tem que fazer isso, tem que se portar assim, tem que estar assim, tem que estar assado, tem que se vestir desse jeito, não pode aquela roupa, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode mais frequentar festa disso, festa daquilo. Segundo ponto deste verso, isso tem aparência de sabedoria. É apenas uma aparência, abençoado, porque Deus não está nem um pouco contente com isso, porque Ele já anulou esse decreto, Ele já cumpriu toda a dívida para você. O terceiro ponto é que é um culto voluntário. Todas essas ordenanças, Deus não pede para você. Deus não pede esse tipo de sacrifício para você, que tem que subir o monte, que tem que ir para a vigília, que tem que acordar de madrugada, que tem que ir para a consagração, que tem que fazer o jejum. Isso não serve para nada. É o que Paulo destaca nesses versos. Não tem valor algum contra os apetites da carne. A conclusão que chegamos, abençoados, é que quem está livre não tem medo. Quem está livre sabe que tudo está predestinado e controlado desde antes da fundação do mundo para si. Quem está livre descansa, permanece e vive em repouso. Esse é o teu chamado, viver uma vida abundante, tranquila, desfrutando do melhor sobre essa terra, desfrutando das delícias eternas, desfrutando daquilo que Deus criou para você. Estamos aqui então encerrando essa programação, agradecendo a você que nos acompanhou no decorrer desta semana. Eu declaro aí um final de semana excelente e na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente para poder aclarar a tua mente, para poder educar a você com o Evangelho da verdade, o Evangelho da incircuncisão. Eu te declaro um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Um forte abraço e na segunda voltaremos. Hoje me sinto bem, hoje sei quem eu sou. Graças a você conheci o verdadeiro amor. Eu posso ouvir tua voz, sentir o teu carinho. A cada palavra que sai da tua boca, me sinto tão feliz. Hoje os meus dias são os mais lindos.
liberdade que jamais pensei em viver. Acredito nos sonhos, sei que tudo é possível. Tenho tantos motivos para te agradecer. Graças a você, eu posso recordar do tesouro que sou. Você me fez brilhar. Graças a você, vivo mesmo sem ti. O mesmo pensar, meu papai. Pra sempre vou te amar. Graças a você, eu posso recordar do tesouro que sou. Você me fez brilhar. Graças a você, vivo mesmo sem ti. O mesmo pensar, meu papai. Pra sempre vou te amar. Pra sempre te amar. Pra sempre. Meu papai. Meu papai. Pra sempre vou te amar. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais
e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Reducidos con un poder muy sorprendente, de ángel a espíritu ya un vaso de humillación, reconociendo mi persistencia eternamente y cabalgando de gloria en glorias en lazos de otra dimensión, vestidos de fuego, primogénitos de amor, plenos de hermosuras, los hijos del alba nos llamó. Los días de mi existencia son inefables, ministros de llama de fuego los nombró, ciudadanos del cielo con cuerpos terrenales, y un llamamiento santo que al oír me resucitó y despertó en mí mi identidad y su dulce voz magnificó mi mortalidad. Volvámonos, vámonos a cantar, volvámonos, ciudadanos de Armagedón, volvámonos, dioses de alabanzas, volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosuras, los hijos del alba nos llamó. Los días de mi existencia son inefables, ministro de llama de fuego los nombró, ciudadanos del cielo con cuerpos terrenales, y un llamamiento santo que al oír me resucitó y despertó en mí mi identidad y su dulce voz magnificó mi mortalidad. Volvámonos, vámonos a casar, volvámonos, ciudadanos de Armagedón, volvámonos, dioses de alabanzas, volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosura, lo terrenal expiró. Volvámonos, vámonos a casa, volvámonos, volvámonos, ciudadanos de Armagedón, volvámonos, volvámonos, dioses de alabanzas, volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosuras, lo terrenal expiró, volvámonos.
gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.